O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu hoje com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, no Hotel Meliá Brasil 21, em Brasília. O encontro durou cerca de 2 horas. Encontro de Biden e Lula, um dos propósitos da conversa com os emissários do governo norte-americano é acertar detalhes para o encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington, antes da posse do presidente brasileiro eleito, que acontece em janeiro. O governo americano descreveu o encontro entre Lula e Sullivan como um seguimento ao telefonema de Biden a Lula. Após sua vitória nas eleições, o presidente dos Estados Unidos comprometeu manter o contato com Lula durante o período de transição do governo, ainda de acordo com a nota. Essa aproximação do Lula com os Estados Unidos, professor Itamar, é algo natural? É algo que ajuda o Brasil ou é algo que não tem serventia nenhuma? Bom, vamos refazer aí, né? O presidente que se elegeu sem o povo nos Estados Unidos, ele não fez nenhum comício de público, né? Teve aquela eleição da maracutaia nos Estados Unidos, sem o povo, e isso já está aprovado, né? Tem reviravolta grande. Contou com todo o apoio da mídia mainstream, né? Com a mídia do mecanismo, inclusive com as revelações feitas já, que todo mundo já sabia, mas revelações feitas pelo Elon Musk, do Twitter e de todas as outras que atuaram no sentido de limpar a biografia do Biden e do filho dele, né? E aqui no Brasil você tem um presidente que você tem um eleitorado que só aparece nas urnas e nas pesquisas, que nunca apareceu em público. Então, ou seja, ambos os governos têm a mesma característica, digamos, no mínimo de suspeita, né? Da forma pela qual ambos foram eleitos. O Biden tem uma pauta que é chamada de progressista, mas é a pauta esquerdista, é a pauta dos comunas globalista, tem interesse, inclusive, outras fontes nos trazem informação de que o objetivo da visita é para que o Lula apoie a ação dos Estados Unidos e dos aliados, né, contra a Rússia já na questão da Ucrânia. Inclusive que venda os tanques guaranis que o presidente da República atual se recusou a vender, 1.500 tanques para a Ucrânia, os tanques guaranis que seria adequado para aquele tipo de combate. Então, ou seja, você tem todos os indícios que você está em a visita de um trapaceiro, em nome de um governo trapaceiro dos Estados Unidos, né? De um governo, inclusive, que não sabe nem que lado ele olha quando ele sai do palco. E isso não é visão conspiratória, isso é um fato. Tem até aquele vídeo que circula, está ele e o Macron, ele fica olhando para trás, o Macron pega na mão dele e aponta para ele olhar para frente, que ele não sabe nem isso. Então você tem um governo trapaceiro, você tem um governo de lá com um trapaceiro daqui, que pretende, inclusive, que vai cercear a imprensa, que vai fazer estrangular a economia. Então você tem os dois, olha, é uma união perfeita do trapaceiro de lá com o trapaceiro de cá. Vai lá, Francês. O Biden e o Lula tiveram querelas eleitorais mais ou menos semelhantes, né? Então isso aí, pode ser que eles discutam lá essa questão entre eles. Mas eu acredito, sinceramente, que o motivo dessa reunião seja o posicionamento do Brasil com relação ao imbróglio lá, Rússia-Ucrânia. Desde o início, o que eu tenho visto dos porta-vozes do PT, quando começou a guerra, foi um posicionamento pró-Rússia. Os petistas são pró-Rússia, inclusive levantando aquelas acusações de ultradireita que a Ucrânia estaria tomada por nazistas, como também tentaram carimbar aqui no pessoal do Bolsonaro. Então, o novo governo tem posicionamento pró-Rússia, embora, por estar na posição de país atacado, a Ucrânia mereça algum respeito para não trombar também com o pessoal que apoia a Ucrânia. Então é o seguinte, o novo governo brasileiro apoia a Rússia e o governo dos Estados Unidos apoia o pessoal pró-Ucrânia, inclusive os aliados dos Estados Unidos na Europa. Então há uma questão aí
para ser estudada, discutida e ver como é que vai ser o procedimento. E realmente os Estados Unidos não quer que o Brasil se alie à Rússia, que por seu lado está se aliando à China. Isso no mapa político e econômico do mundo, isso aí pode ter consequências financeiras e até no caso de um futuro embate armado, aí não se sabe, né? Muito grande. É uma questão de posicionamento dos países. Celestino. Deixando bem claro que o Brasil está mantendo neutralidade, porque o governo Bolsonaro ainda não acabou. Esqueci de falar isso, justamente. O império americano, eu queria ouvir a esquerda agora, né? Aquele pessoal raiz esquerdista falando do império americano, sabendo essa notícia, né? Do trapaceiro daqui reunindo com o trapaceiro de lá nas eleições. Então, assim, é uma coisa assim, é muita hipocrisia de ambas as partes, né? E aí, vendo a respeito da guerra, é óbvio que o Biden vai pedir pro trapaceiro daqui apoiar, né, a OTAN que apoia a Ucrânia. E aí eu quero ver... O Lula não apoia. Né? Então, mas o Lula que tá pedindo a reunião, né? Não é o Biden. O Biden não pediu reunião com o Lula. Encontro com o Lula, é o Lula que está pedindo com o Biden. Então, a proposta vai vir de lá, né? E aí eu quero ver a esquerda, né, caviar. Teve até comentarista falando que ia fazer greve, não ia tomar mais vodka russa. E agora, como é que fica? É uma coisa assim que não cabe bem, é muita hipocrisia de ambas as partes. Vai ser um encontro do sujo com o mal lavado. E as eleições, né, ambas as eleições com várias rastros de fraude, vamos se dizer assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, estamos ainda censurados, né, seu Divaldo? Mas vamos tocar em frente porque a esquerda se reúne, nunca a esquerda, eu acho natural, né? São dois chefes de Estado de esquerda se reunindo. Eu acho que o Biden está pedindo apoio para o Lula aí, porque o Lula vai continuar o mandato e o Biden vai estar saindo para entrar o Trump. Talvez ele venha também pedir apoio para o Lula apoiar o candidato dele lá, ou ele, né, a reeleição, não sei se ele continua. O Brasil sai de uma posição inteligente. Não dá tempo, Edivaldo. É rapidinho, 2 presidentes eleitos, né? Reconhecido institucionalmente pelas suas instituições como 2 candidatos eleitos, né? Estão no exercício, um já no poder e o outro vai ser diplomado e vai tomar posse dia 1º, reconhecido, vamos deixar claro isso. Com relação ao PT, o PT acusava os Estados Unidos de ter provocado a guerra. Criou-se alguns atritos entre os 2 países, porque não só o Márcio Socorro, um cara importante no partido, fez um artigo devastador que deu um maior problema. Lá no Senado, estando no Congresso, né, lá na Câmara Federal, os petistas acusaram a culpa de uma guerra, né, que... Segundo a Ucrânia, nesse dia divulgou que morreram 15 mil soldados ucranianos, um número pelo menos 2 vezes maior do que os russos também morreram. Só de soldados já foram 50 mil lá. É um troço absurdo, né? A guerra não tem ideologia, tem morte, tem violência, tem sofrimento. Então isso de ficar culpando A, B, enfim. Mas enquanto é protocolar, é diplomático, faz parte da diplomacia. Qualquer presidente que se eleja vai tentar retomar ou manter as relações, principalmente com os Estados Unidos. Ninguém no mundo gosta de brigar com os Estados Unidos e Brasil menos ainda. Então é diplomático, é uma converseira entre presidente. Deixar muito claro, são eleitos e reconhecidos pelas suas instituições, né? Como um é um presidente eleito e o outro é um presidente no exercício do mandato. Então, vamos democráticas. Instituições democráticas, exatamente. Aí deve caber discussão. Aí Império americano contra-ataque. Vamos lá, Vitor. É isso aí. Segue Não, então, o baile. Mas é basicamente isso.